Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo altura média, assim, um pouco abaixo do ombro, é um cabelo castanho claro, já com alguns fios brancos nascendo aqui. Tenho olhos castanhos, estou vestida com um vestido preto, sem manga, com um colar que tem folhas de prata, estou com um brinco de argola prata, estou num ambiente sentada num sofá cinza, com uma parede amarela atrás de mim e uma cortina branca ao meu lado. Eu sou relações públicas, eu tenho especialização em produção de mídias digitais e eu trabalho na área de gestão de mídias sociais, planejamento estratégico digital há 13 anos. E há 6, a minha agência se tornou uma agência focada em mídias para marketing cultural. Então, eu já vinha atendendo artistas, eventos, produtores, das mais diversas manifestações artísticas desde que a agência nasceu. Mas a minha paixão sempre foi a parte cultural mesmo, então chegou um momento da vida em que eu decidi enveredar especificamente para este nicho. Antes de qualquer coisa, a gente vai falar, e é importantíssimo sim hoje, para a carreira de qualquer artista, a atuação nas mídias sociais e no marketing digital como um todo. Mas às vezes as pessoas acham que aquilo é a salvação da pátria. Ou que se naquilo você ainda não conseguiu desenvolver muito, então a sua carreira vai estagnar. Ou aquilo vai ser a saída para você vender muitos ingressos. E não é, tá? Uma carreira ou branding, a gestão da marca pessoal de um artista vai além das mídias sociais. Elas fazem parte daquele mix de marketing como um todo, que você vai usar para se vender, para ter contato com seus fãs, enfim, para cavar novas oportunidades, para fazer venda de ingressos, mas a mídia social, ela vai ser, a sua arte começa no offline, sempre lembra disso, somos pessoas, ela passa pelo meio digital, e a gente não diz que termina, mas ela passa por esse trajeto para um dia você chegar a ter, assim, a gente vai falar sobre isso, o ponto máximo de encontro, artista-fã. Então, ela vai para o offline novamente. O digital é um meio de atravessar isso. Então, que ele seja visto como meio, que ele não seja visto como fim. A gente não precisa pirar na batatinha também. Eu vou dar muitas dicas, tem muitas informações, não fiquem preocupados, os slides vão estar com vocês, os dados, porque fica parecendo muita coisa e a gente fica meio perdido, mas calma. Muita coisa que eu vou dizer é coisa estratégica, que você vai, quando você menos esperar, você vai estar utilizando aquilo e às vezes você não está pensando na teoria, mas você já sabe que aquilo é importante. Então, vamos lá. Outra coisa, é muito difícil a gente fazer uma oficina, sobretudo num tempo curto, de marketing digital. Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão entre o marketing digital se resumir a mídias sociais, a gestão das mídias sociais. E o marketing digital vai para além disso. Eu acho importante vocês saberem isso. Até para o momento em que vocês forem contratar esses serviços. Então, o marketing digital vai além da gestão de mídias sociais. Aí existe e-mail marketing, existe site, existe SEO, existe link patrocinado. Enfim, existe uma infinidade de coisas no mundo, no ambiente online, que você pode utilizar para fazer seu marketing digital. As mídias sociais são um recorte dela. E hoje, especificamente, eu escolhi ainda uma mídia social para focar, que vai ser o Instagram. E por que eu fiz essa escolha? Porque hoje o Instagram se tornou realmente uma das principais redes para os artistas. Eu trouxe alguns dados, não vou me delongar nesse slide, mas eu trouxe alguns dados para vocês terem que mostra a grandeza do Instagram no Brasil atualmente.
E também porque é uma rede que, como ela tem uma gama muito variada de formatos, formas de você se comunicar, ela já me dá a possibilidade de eu mostrar muitos exemplos que vocês podem aplicar, inclusive, em outras redes, apesar de cada rede geralmente ter suas especificidades. Mas é o que eu falei, é uma rede, quando a gente falar de uma mídia social, a gente vai estar falando, muitas vezes, de teorias de marketing, que está acima disso, né? Que rege para além daquilo ali. Então, vai dar para a gente aprender muitas coisas utilizando os exemplos do Instagram. Voltando aqui. Outra coisa que eu gosto de deixar bem clara em toda palestra, todo curso, é: não caiam nessa dos gurus de marketing que estão espalhados por aí. E eles vêm, assim, com um papo muito encantador de fórmulas. Fórmulas, como você vai conseguir novos seguidores? Se você fizer isso, alcance 100 mil seguidores em tanto tempo. Sabe, coisas mirabolantes que, na verdade, não existe, gente. Se existisse fórmula, tinha muita gente muito rica, era bilionária, não era rica não, era bilionária, e não tinha ninguém fazendo trabalho ruim nas mídias sociais, sabe? Não caiam nessa, não tem fórmula. Existem alguns princípios básicos que eu falei com vocês, que rege aquilo ali, que vem da comunicação, passa pelo marketing, e aí a gente vai adaptando ao ambiente online. Então, aqui a gente vai falar de alguns princípios básicos, não tem fórmula mágica. E, sobretudo, trabalhando 13 anos aí, eu já trabalhei com mais de 120 clientes, muitos deles por muitos anos seguidos, a gente percebe que realmente é muito difícil você indicar, assim, a pessoa chega e fala, você trabalha com isso, o que você me indica para eu fazer no Instagram? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo no meu Instagram? A gente pode dar umas dicas gerais, mas dificilmente eu vou conseguir ser muito assertiva, porque eu preciso entender a sua realidade ali, eu preciso entender a realidade, sobretudo de quem consome seu conteúdo. Então, quase tudo, vocês vão achar às vezes que, isso aí é porque não está sabendo o que passar. Não, quando a gente fala assim, tem que testar. Gente, olha, tem esses princípios aqui, mas se vai funcionar para você, você só vai saber testando. Então, infelizmente, a gente joga muito para quem eu posso dar uma consultoria, se a pessoa não testar, não fizer os testes, não analisar, não monitorar, para então criar sua própria estratégia, a pessoa não vai conseguir resultado efetivo. Né? Algumas coisas que funcionam para um, funcionam para o outro, mas nem sempre. Então, estejam dispostas a fazer testes, replanejar. Replanejar é o que mais acontece. Tá? E, então, não caiam nessa de que a gente tem fórmula mágica ou que você, conhecendo de um artista, às vezes o artista tem tudo a ver com você, o público é muito semelhante ao seu, ainda assim você tem que testar, inspirado no que aquele artista faz. Então, eu poderia utilizar muitas analogias para a gente falar sobre a gestão de mídias sociais. Eu já fiz uma palestra, por exemplo, toda baseada numa analogia com um relacionamento afetivo, amoroso. Eu poderia fazer com uma analogia do relacionamento afetivo de amizade, até porque relacionamento é a grande palavra. Quando a gente fala de mídia social, nunca se esqueçam disso. O mais importante de mídia social é o social. O social determina o sucesso da mídia. É uma plataforma de relacionamento, não é uma plataforma só de distribuição de conteúdo. Nunca, isso para tudo que vocês forem fazer, em qualquer planejamento. Não se esqueçam disso. No mídia social, o social é o mais importante. É o meu relacionamento, a minha interação. Eu distribuo o conteúdo para que eu tenha a resposta daquilo e inicie um diálogo. Então, eu não optei por fazer, que isso vai mudar um pouquinho, principalmente que a gente vai tratar dos princípios básicos. A minha analogia vai ser com a gente arrumar a nossa casa, arrumar nossas mídias sociais, nossa presença online,
para receber visitas na nossa casa. Visitas essas que são seus fãs, seus contratantes, as pessoas que vão, enfim, de alguma forma se conectar com o seu trabalho. E para a gente receber visita, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a casa, né, gente? Aquela faxina básica. E aí, a gente... vamos começar do início mesmo. Primeira coisa, tô lá, abri meu perfil do Instagram. Vamos falar da anatomia daquilo que a gente vê assim que a gente abre nosso perfil. Primeiro, para começar, a Mari já falou. Gente, por favor, inclusive, muita gente aí com perfil fechado, perfil aberto, público. Facilite para quem quer te encontrar. Facilite colocando na bio um contato. Então, primeira coisa de tudo, perfil aberto, público. Artista não pode manter perfil fechado. Pois aí, porque eu gosto dessa coisa meio exclusiva da minha arte. Desculpe, o artista tem que lembrar que aquilo que ele faz, para além da arte, também é um negócio. Então, ele precisa ser acessível a quem vai comprar o serviço dele, mesmo sendo arte, tá? E isso é muito importante a gente lembrar. Não é depreciar a sua arte, você ver a sua arte como um produto, você como uma marca. Isso não é nada depreciativo, é uma mentalidade completamente errada. O artista que pensa assim vai ter muita dificuldade para alcançar algumas coisas enquanto ele ficar preso nisso. É lindo, gente, lindo o processo criativo, lindo a arte, lindo trabalhar com a arte, mas a gente não pode ficar preso nisso Peraí, deixa eu só abrir que eu me perdi aqui Alguém falou alguma coisa que eu acho que é super interessante aqui, né? Não seria só uma casa, mas também a nossa loja, a nossa vitrine. Até o uso da palavra vitrine, ô Vitor, mais para frente eu vou explicar por que a gente não fala tanto a vitrine. Mas vamos pensar, mas não deixa de ser. Na minha casa eu posso oferecer de tudo para você. Inclusive algumas coisas que eu faço ali, vamos supor que você entrou na minha casa e eu faço alguns artesanatos, é a minha visita, eu aproveito. Você gostou de mim, tanto que você veio na minha casa e tal, quer conhecer um pouquinho mais do que eu faço. Vamos nesse sentido do cafezinho, porque depois eu vou te explicar. Muita gente fala do Instagram como vitrine e tem um porquê disso mesmo, assim, é um local de mostra do seu trabalho. Mas ele ultrapassa essa questão da vitrine quando a gente lembra dessa questão do social. Porque a vitrine é meio uma comunicação de mão única, né? Eu só vejo o que está exposto. E ali a gente tem um profissional de marketing que eu gosto, vou trazer uma frase dele mais para frente, no outro slide, que ele fala assim, que a gente não pense como vitrine, que a gente pense como uma praça pública. E assim, a gente está lá meio querendo interagir com aquelas pessoas que estão naquela praça, existem alguns grupinhos, existem conversas já existentes rolando, eu tenho que estar antenado naquilo, para eu entrar no meio daquela conversa, que não seja de forma invasiva, senão eles não vão me querer na conversa, e eu possa falar daquilo que mais me interessa, que é vender meu peixe. Então, vamos um pouquinho, mas está correto o seu pensamento. A linha de raciocínio é essa mesmo. E aí, vamos voltar lá para a anatomia, né, gente? Então, a gente tem aqui, eu coloquei a Aline, até falei com vocês, né, que eu trabalho com a Aline já há alguns anos. Então, eu trouxe ela como exemplo em alguns momentos aqui também. E aí você tem aqui é o nome de usuário. Não confundam com o nome que você vai escolher, pode ser diferente. Aqui está o mesmo, né? Aline Calisto, Aline Calisto. Mas você poderia escolher um outro nome para cá. Aqui é um nome de usuário. Esse nome de usuário, tentem não fazer um nome de usuário muito escalafobético ou que use caracteres especiais demais, números. Pensa que tem que ser fácil. Pensa num cartaz do seu show, aí vai estar lá, @alguma coisa, e tem que ser fácil. Quando não é clicável, quando eu estou em mídias, às vezes, tradicionais, eu tenho que bater o olho, para eu ir no meu celular e buscar por você. Então, facilite as coisas. Não crie, mas eu também quero ser diferentona. Gente,
olha, se eu fosse vocês, minha indicação é que vocês tentem fazer o mais clássico possível o seu nome de usuário. De preferência, o seu nome artístico mesmo, né? Muitas vezes a gente não consegue, né? Não está disponível. E aí a gente tem que utilizar aqui, ó, Clare, a Clare mesmo. Foi para Clare OFC, de oficial. Eu colocaria Clare oficial. Acho mais fácil do que você ficar soletrando para a pessoa quando você for contar qual é o seu Instagram. Então, nome de usuário. Depois a gente vai para a foto do perfil. A foto do perfil, o bom é que vocês agora aí no projeto fizeram uma sessão de fotos, vão ter fotos bacanas, legais para mostrar, profissionais. O que a gente indica é uma foto que mostre, consiga mesmo, você não esteja completamente escondido, a não ser que você esteja num momento de um conceito artístico. Estou lançando um disco, Ayala, em que eu apareço na capa, assim, só os olhos e tal. E aí, durante aquele momento de lançamento, eu vou usar aquilo. Mas, via de regra, você coloca uma foto em que você pareça, que dê para te reconhecer, geralmente bem iluminada. E uma dica que eu dou também é utilizar essa mesma foto de perfil em todos os perfis de mídias sociais, tá? Então, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no TikTok, põe no Twitter, que agora é X, põe no Threads do Instagram, tenta colocar a mesma, para a gente ter a gente chama de uma comunicação 360, ela é redondinha, ela está toda alinhada. Quando eu te vejo em outra rede, eu consigo identificar que você é aquela pessoa que eu já sigo no Instagram, sabe? Então, para facilitar mesmo a identificação. E, bom, com relação à bio, você vai ter que ser a bio é essa parte aqui, que você tem um espaço de 150 caracteres para falar na lata o que é mais importante para a pessoa saber sobre você ali. De cara, primeira impressão, acabei de entrar no perfil de uma artista que eu conheci hoje. O que é importante eu saber sobre você? E aquilo que a Mara já disse, alguma forma de eu entrar em contato com você. E aí, o que acontece? Eu trouxe alguns exemplos aqui de bios para mostrar para vocês que depende muito do objetivo que eu tenho, às vezes, até naquele momento. Então, vamos supor, é muito legal você colocar... antes disso, aqui, abaixo do nome, você tem uma categoria. Essa categoria vai ser disponibilizada para você a partir do momento em que, além do seu perfil ser público, você tem que transformar o seu perfil em uma conta profissional. Ela deixa de ser perfil pessoal e se torna uma conta profissional. Essa conta profissional, quando você vai se inscrever alterar essa configuração, que está lá no nosso material complementar, como fazer isso, você vai escolher entre a categoria de conta empresarial, se você é uma empresa, ou conta de criador de conteúdo. Sempre artistas optem pela conta de criador de conteúdo, tá? Primeiro porque é o que vocês são, a categoria vai estar lá. Artista, tem musicista, banda, são essas duas categorias que geralmente são as mais indicadas, né, para cantoras. Então, vocês vão ser criadoras de conteúdo. E existe uma diferenciação nas possibilidades que o Instagram vai te oferecer de uso dele quando você é criador de conteúdo ou quando você é empresa. Por exemplo, quando você é empresa, você não consegue acessar a biblioteca de áudios. Você não consegue colocar a música num post. Então, isso para uma cantora é terrível. Então, bora lá, perfil público... Vou categorizar a minha conta para profissional, vou ser criador de conteúdo e vou escolher a categoria ou artista ou musicista banda. E aí, voltando para a bio. Vou mostrar os exemplos aqui, porque aí a gente já vai falando das dicas. Então, aqui, por exemplo, cantora e compositora, #música brasileira. Tem muita gente, vocês vão ouvir falar, gente falando assim, não coloque hashtag na sua bio, porque isso faz com que as pessoas cliquem e saiam da sua conta. Olha, sinceramente, eu acho muito difícil eu tô ali procurando saber sobre você.
Eu não vou clicar em hashtag música brasileira. É uma coisa muito genérica para eu entrar naquele momento. Então, qualquer coisa eu vou, depois eu volto. Assim, eu acho muito importante utilizar esse espaço também, estrategicamente, como um campo semântico. O Instagram está tentando desenvolver um sistema de busca melhor, porque o sistema de busca do Instagram ainda é muito falho, né? Não chega nem perto do sistema de busca de outras redes, por exemplo, como o TikTok. E aí, tudo que eu dou de informação para o Instagram, naquelas partes evidentes dele, que ele me dá acesso para eu editar, tudo é estratégico. Aquilo ali vai ser lido pelos robozinhos do Instagram, pela inteligência artificial, e tende a me classificar até em termos de conteúdo. Nesse momento, a Aline, por exemplo, isso eu posso dizer porque eu acompanho, está com uma turnê em que ela canta só Clara Nunes. Então, não é o momento em que ela está evidenciando ser uma cantora só de samba. É um momento em que ela traz muito MPB. Então, nesse momento, foi legal a gente colocar a hashtag. Os shows, colocou contato para os shows, colocou contato para as parcerias, porque ela também tem muitas parcerias, então é legal também se ter um contato diferente. E depois ela veio, claro, Viva Rio de Janeiro, que ela já colocou o próximo show dela, é o que ela quer enfatizar. Eu quero vender ingresso para o próximo show. E aí ela coloca aqui já a gente chama de chamada para ação. Tem gente que também vocês vão ver falando CTA, que é Call to Action em inglês, que é a chamada, nada mais é que isso, a chamada para ação. O que eu quero que o usuário que leu minha bio faça a partir daí? Eu quero que ele clique no link e compre ingresso. Então, lembrem-se disso quando vocês tiverem algum evento em vista. Teve o show, tem o show de quinta-feira. Então, é legal, quem está fazendo a divulgação para o show de quinta-feira, estou lá me divulgando, vou fazer o show quinta-feira, eu vou colocar o link ali, que nós vamos falar sobre esse link, e vou colocar uma chamada para ação, avisando assim, chamando atenção, oi, o link está ali embaixo, vocês podem clicar. Aqui, o que acontece? Nessa parte do link, antigamente, o Instagram só podia colocar um link aqui, um endereço, uma URL. Então, surgiram muitas plataformas de Smart Link, para você colocar vários links num link só, né? Tem o Linktree, tem o Link Me Bio, eu coloquei algumas dessas plataformas também lá no nosso material complementar. Mas hoje, o Instagram já se adaptou e já possibilita que você coloque vários links ali na própria plataforma, nativo. Então, eu opto por utilizar, geralmente, os links ali na mesma plataforma. Tem artista que coloca só um link mesmo, E tem artista, vai ter mais aqui para frente para mostrar para vocês. Aqui é um Smart Link. Provavelmente ela está lançando alguma coisa que é da Tratória. Linktree está usando Smart Link, tá? Smart Link é aquele link que você entra e tem uma coluna, assim, de links. Era o que a gente fazia quando não tinha a possibilidade. Então, vamos passando que o tempo voa. Outra coisa que você pode também utilizar na sua bio. É um lugar que você tem que, é o que eu falei, o que nesse momento é o mais importante eu enfatizar? Tem artista que gosta de, por exemplo, traduzir o mood do trabalho dele com uma frase. Então, ou então deixar explicitamente o que é a causa, a bandeira que ele levanta ali, né, com a arte dele. Então, por exemplo, aqui, buscamos conexões reais através da música, defendemos diversidade, respeito, amor. Até essa bio, por exemplo, tá faltando coisa aqui, cadê o contato, né, cadê a chamada para ação? Mas eu tô mostrando para vocês aqui o tempo que elas utilizaram aquele local para assim que a pessoa chegou, bateu o olho, te conheci agora. Eu já sei mais ou menos quais são as causas que elas defendem, por onde a arte dela vai transitar. Então, isso é uma coisa legal de se pensar também. Aqui, a Juliana Gato colocou, a arte é minha forma de compor a vida. Tem gente que gosta de colocar dessa forma, e quando você entra no Instagram dela, você percebe que ela quis falar
da arte na vida, porque ela não é só cantora. Ela também trabalha com outras coisas dentro das artes, né? Então, ela preferiu fazer dessa forma. Também está faltando aqui, ela até coloca os outros arrobas dos outros trabalhos dela, mas está faltando aqui, né? Um contato, a chamada para ação. Bora lá. A Kel. Aqui, olha que diferente, ela já colocou uma definição dela. Artista, autista, completamente apaixonada pela música brasileira. Já soltou ali para mim que ela canta música brasileira, não é muito de cantar música internacional. Já soltou para mim uma coisa a mais da personalidade dela, que ela é autista, então ela provavelmente nos conteúdos dela, ela também vai trazer em alguns momentos essa questão, vai falar sobre isso. E faço músicas reais para pessoas reais. Também quis mostrar um pouco do que ela entende como a arte dela. Colocou contato, colocou link. Bora lá, mais uma inspiração aí. Vou tentar passar rapidinho, gente, tem muita coisa. Aqui, Soldada da Música, Satanari, Singer. Tem muita gente que critica essa coisa do, vou colocar signo ali, quem quer saber meu signo? Às vezes, olha pra você ver, ela tá lançando, lembra que eu falei que ela tá com Trattori? Ela deve estar lançando alguma coisa. Às vezes, o álbum, o single, seja lá o que ela esteja lançando, às vezes tem a ver com alguma coisa astrológica, com alguma coisa de signo. Então, naquele momento, é interessante ela falar que ela é de Satanares, e ela coloca as outras funções que ela desempenha, né, profissionalmente. E mãe de artista. Em algum momento, provavelmente, ela enfatiza isso também nos conteúdos dela. Aqui, Black e Grooving por aí, Me Escuta Bebê, ela já veio, a Gavi já veio com uma linguagem muito própria dela para fazer aquela chamada para ação que eu falei para vocês. Então, é legal isso, imprimir também um pouco da forma como você fala. Gente, não vou poder ficar falando muito aqui, mas vocês vão ver alguns exemplos. Não dá tempo, mas eu quis colocar nos slides justamente porque vocês vão ficar com os slides. Então, vocês vão ver alguns exemplos aí de como as pessoas querem traduzir aquilo que elas acham mais importante para elas naquele momento. Aqui veio explicitamente, ouçam o álbum Gabriela. Então, tá lançando agora. Aqui, eu quis mostrar também a Illy, a Roberta Sá, ela ressaltou uma coisa que ela queria deixar ali, que foi um prêmio. Então, quando você tem uma premiação, alguma coisa, então ela já recebeu uma nominação ao Latin Grammy, né, ao Grammy Latino. Então, ela achou, e é legal, isso é um reconhecimento que é legal, assim, acabei de entrar, poxa, essa mulher já foi nominada ao Grammy, né? Tem o contato, tem o show ali para shows, e-mail, telefone, tem o link, é isso aí. Naquele momento, se ela tiver com algum show em breve, provavelmente ela coloca aqui alguma chamada para ação para o show. Aqui, o que eu queria ressaltar para vocês, da Illy, tá vendo que ela colocou cantora baiana da Cidade Baixa. Naquele momento, ou ao longo da carreira dela, aquilo é muito expressivo para ela, de onde ela veio. A arte dela carrega muito das suas origens. Então, foi interessante para ela. Então, vai depender, essa bio vai depender. O importante é ser conciso e não deixar de colocar contato, tá? Outra coisa, logo abaixo aqui, dessa parte dos links, vai aparecer, alguns artistas nem fazem destaques. Outros colocam. Eu acho importante colocar, porque eu acho que se o Instagram me dá a possibilidade de eu dar mais informações, eu tenho que utilizar, né? Só que utilizar de forma estratégica, não adianta colocar por colocar. E essa vai ser uma área que vocês vão ter que ficar alimentando e depois, de tempos em tempos, revendo, falando, ainda é importante eu destacar isso? Porque às vezes é um projeto que já passou, que naquele momento não é importante destacar, vou deixar menos destaques. O destaque, ele é formado a partir do momento em que eu postei no story,
E aí, lá vocês vão perceber no story que a gente tem uma possibilidade de destacar aquele story. Antes falava assim, deixe por mais de 24 horas. Agora, esse destaque, quando você coloca destacar ali, ele cria uma aba ali embaixo, essas abinhas. E aí, para a gente pensar estrategicamente, cada abinha que a gente vai criar ali, a gente tem que pensar como se fossem editorias, como se eu estivesse fazendo do Instagram um site. Então, o que geralmente tem num site? Tem o quem sou, tem contato, tem biografia, tem os principais trabalhos, discografia. Pode partir desse princípio, assim. Então, por exemplo, aqui a Gavi, eu acho muito legal. Tem gente que coloca, assim, alguns destaques escritos assim. Comece por aqui. Eu acho legal, que é assim, acabou de conhecer aquele artista, então, o que é a primeira coisa que você me indica saber sobre você? Então, provavelmente aqui ela tem um vídeo em que ela conta um pouquinho, né, como ela começou na música, etc. Ela tem uma lojinha, então ela tem produtos, né, próprios, uma forma de monetizar, a agenda de shows dela. Aqui o Spotify, isso é muito importante a gente ter também, às vezes, quando sua música já está lançada nas plataformas de streaming. É importante você ter ali, porque se eu acabei de te conhecer, e aí eu quero ouvir sua música, e aí já está ali nos destaques, fácil para eu clicar e já ir para o link direto lá para o meu Spotify. Então, para eu começar a te seguir, facilita a vida. Aqui eu quis mostrar para vocês, ó, tem várias coisas que você pode querer enfatizar. Então, tem o clipping, você pode colocar notícias, tem o Ouça, que provavelmente está com os links das plataformas, videoclipes, Te Adorando, que é um lançamento dela, é o último lançamento dela. Então, aqui, ó, colocou bem certinho. Tem gente que vai querer colocar ícone na capa, isso está tudo no material complementar, como criar o destaque, como criar a capa com destaque. O importante é vocês pensarem nisso aí de uma forma estratégica, como se fosse assim, as editorias, as páginas do meu site. O que eu acho interessante de alguém saber sobre mim. Depois disso, depois dos destaques, a gente tem que pensar. O Instagram te dá a oportunidade de fixar 3 posts lá na parte superior do seu feed. E aí, o que isso acontece? Quer dizer que enquanto eu for postando coisas novas postagens, elas vão aparecer sempre abaixo daqueles posts. Esses posts vão estar ali justamente fixados, porque eles fazem parte dessa gama inteira aí, ó. Da nome de usuário, foto, bio, link, destaque, aí vem. O que você vai fixar? O que é mais importante dos conteúdos que você já postou? O que é mais importante, pense sempre nisso, para quem está chegando. Porque é quem está vendo pela primeira vez ali. Então, eu achei legal da Kel Smith, porque ela traz 3 coisas que para ela faziam muito sentido, e eu acho que faz muito sentido para a maioria dos artistas. Uma, ela fixou a agenda dos próximos shows. Na outra, é um vídeo dela explicando quem é ela, o que ela faz, em 1 minuto. E aqui ela colocou um show relevante. Então, pode ser uma conquista sua, pode ser o show de vocês lindo do domingo, um trecho. Então, ela mostrou um pouquinho quem ela é, mostrou ela em ação e mostrou a próxima agenda. Aí, é aberto, gente. É usar a criatividade, o que naquele momento, por exemplo, acabei de conversar com a Mari sobre fazer um show lá no Sesc Paládio. Eu sei que Mari vai entrar no meu Instagram. O que é mais interessante para esse show, para o estilo de curadoria que o Sesc faz, eu mostrar ali, eu evidenciar. Então, isso também vai depender da sazonalidade ali. E aí, arrumei a casa ali, aquela parte inicial, é hora de começar a pensar em chamar as visitas, né? Quem eu devo chamar, aquela história que a gente falou muito de buscar as referências, inclusive com o meu próprio público, tentar analisar quem está consumindo, para eu ir tirando uma base de quem é o meu perfil. Essa é uma parte muito difícil, gente, de traçar quem é o meu perfil de público. É com o tempo, tem que ter paciência. Trabalho em mídias sociais não é imediatista, apesar de tudo ser para ontem, hoje, nesse mundo online. Trabalho em mídias sociais é trabalho de formiguinha. É uma construção de relacionamento. Então, eu não vou chamar qualquer pessoa
A Mari não falou que a gente não deve mandar público-alvo? Todo mundo. Não, você tem que ter foco. E não adianta chamar qualquer pessoa para sua casa. E outra coisa, além de não chamar qualquer pessoa, essa pessoa tem que vir à sua casa se ela quiser. Então, não force a barra. Não compre seguidores. Não faça atalhos, tipo sorteios que não tem nada a ver, porque tem um sorteio que artistas fazem, às vezes, de vez em quando, por exemplo, no pré-lançamento, e aí, para fazer o pré-save, a gente faz um sorteio e tal, mas isso é tudo muito pensado, inclusive para quem vai ser direcionado. Aqueles sorteios mirabolantes de iPhone, etc., que a gente vê por aí, você vai caçar novos seguidores, beleza, mas deixa eu te contar uma coisa, você vai sujar a sua base, e aquilo vai te ferrar muito mais do que se você tiver poucos seguidores. Muito mais. Para começar, eu quero que vocês entendam o seguinte, o Instagram, qualquer conteúdo que você posta, ele vai mostrar primeiro para uma amostra de público, uma amostra de quem te segue, uma amostra estatística dos seus recém-seguidores. Dos novos seguidores, quem te seguiu nos últimos dias, antes daquele conteúdo. É a primeira amostra que ele vai mostrar. Ou seja, se você está sujando a sua base ali, trazendo qualquer pessoa, que na verdade é um seguidor fantasma, tá nem aí para você, tá nem aí para sua obra, e ele tá ali só constando número para uma coisa a gente chama de métrica de vaidade, ele não vai engajar. A partir do momento que ele não engaja, o Instagram, quando eu falo Instagram, é a inteligência artificial ali por trás. Ela vai entender assim, esse conteúdo não é legal não. Para que eu vou entregar para mais gente? Tem muito conteúdo disputando. Sabiam que quando a gente abrir o Instagram, a gente vai lá, né, passear nas coisas, a cada vez que você abre, são mostrados 500 posts. É a seleção que eles fazem. 500 posts, sendo 50% deles, 50%, de posts recomendados, ou seja, de pessoas que você não segue. O Instagram está te recomendando aquilo. Nós vamos falar mais sobre isso. E os outros 50% de pessoas que você segue, conteúdos daquelas pessoas. Para você entrar, você está entendendo que é 50%, então é 250, você entrar naquela média ali, dependendo de quantas pessoas os seus seguidores seguem, é uma concorrência absurda, que inclui várias variáveis, muitas mesmo, de algoritmo. Mas a primeira coisa o Instagram pensa, eu vou entregar mais esse conteúdo para uma amostra maior, ele vai aumentando a amostra dele. Vai aumentando na medida em que as pessoas interagem com aquele conteúdo. Se não há interação e engajamento daqueles seguidores falsos, você está ferrado. Seu alcance orgânico só vai lá para baixo e nem mídia paga muitas vezes não te salva. Então, valorize muito quem chegou para você, sobretudo organicamente. Valorize aquelas pessoas. Quando eu falei do stalkear, é stalkear com carinho mesmo, é tentar entender melhor aquelas pessoas. E utilize os dados ao seu favor. Você, a partir do momento que você vai ganhando seguidores, que você vai postando conteúdos, quanto mais conteúdo você vai postando, nós vamos falar sobre isso também, mais informação você vai tendo. O que meu público gosta, o que não gosta, o que funcionou mais. Então, valorize isso e, por favor, jamais compre seguidores. Jamais. Eu, hoje em dia, quando chega artista novo para mim, primeira coisa que eu faço, eu pergunto, se comprou seguidores, a chance de eu não aceitar trabalhar com esse artista é muito grande. Porque eu vou jogar, muitas vezes, o meu trabalho de estratégia ali fora. Porque o alcance dele já está lá para baixo. Como se ele estivesse numa lista ali de pessoas que não vão ser mostradas. Né? Então, é muito difícil recuperar Instagram com base suja de seguidores, não façam isso. E eu acho que uma coisa também importante na hora da gente pensar em quem a gente vai convidar, esse aqui é um outro teórico de marketing que eu indico muito, coloquei um livro dele na leitura complementar, que ele fala assim, o objetivo não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você tem, é fazer negócio com as pessoas que acreditam no que você acredita. Entende? Ainda mais quando a gente está falando de música, porque apesar de eu concordar com Gilberto Gil quando ele fala
que música deveria estar na cesta básica do brasileiro, ainda assim a gente sabe que a música não é um produto, né, palpável, não é feijão, não é arroz, não é uma necessidade, não entra ainda nesses itens de necessidade básica, apesar de ser uma coisa fundamental para o ser humano. Mas ela tem um caráter muito subjetivo, entende? Envolve gosto. É uma necessidade pelo meu gosto. Então, muito mais do que você pensar naquelas pessoas que, de alguma forma, precisam daquela música, na verdade, elas vão se conectar com você de diversas formas e você vai perceber que elas escutam sua música porque elas se identificaram com uma dessas coisas aqui, ó. E aí elas vão acreditar, são pessoas que compartilham de alguma coisa em comum com você. Só que elas nunca vão saber se você não mostrar isso. Então, a gente vai falar sobre os tipos de conteúdos para a gente trazer e sempre o seu conteúdo, a base de qualquer conteúdo, ele tem que ser autêntico. Ele tem que refletir você. Ele tem que refletir o que você acredita, ele tem que refletir as suas causas, ele tem que refletir sua missão, ele tem que refletir aquilo que te motivou a continuar fazendo arte, ou que te motivou a começar a fazer arte. As pessoas têm que ser transparentes, o artista tem que ser transparente, porque uma hora, casa cai, tá? Para quem não é também. Já fica aí, né? É aquela lição de vida, né, gente? Para tudo na vida, não é só para artista, não. E aí, eu estava falando sobre essa questão das pessoas se conectarem, né, com o que você acredita. Elas podem se conectar, geralmente a gente diz, e aí eu quero fazer uma alusão até uma profissional que eu vou indicar aí depois para vocês, a Priscila da Geração Y, ela trouxe numa apresentação dela essa listagem. Então as pessoas podem se conectar através da sua música mesmo, a música propriamente dita, a letra, a melodia, o mood daquela música, eu gosto desse estilo, podem se conectar através de você. Às vezes elas te conheceram, vamos supor, num evento, aí você fala, eu sou artista e tal, sou cantora, ela te achou super simpática, e aí a partir daquilo ali ela vai consumir, né, vai querer saber mais sobre você, pode se conectar através de uma experiência com você, e aí nós vamos falar um pouco mais sobre essas experiências, e pode se conectar através da sua mensagem. Eu trouxe alguns exemplos aqui, inclusive, de vocês, cantores do Projeto Encanto. Eu stalkeei vocês, claro. E aí, por exemplo, aqui esse post da Esther Ego, quando a Esther Ego traz um vídeo narrativo ali, em que ela traz também, ela tem essa coisa com o audiovisual, então ela já traz um pouco de todas as interfaces da arte que ela faz. E ela faz quase um manifesto quando ela fala, eu tenho muito a dizer. E aí ela traz algumas nuances desse discurso que ela quer dizer. Ou quando a Ana Paula traz também um texto em que ela realmente evoca as pessoas assim, convida as pessoas a, olha, se você pensa assim, ó, como eu, se você passa por isso que eu estou passando, fique tranquila, estamos juntas. Quando ela demonstra isso, ela não está cantando ali naquele conteúdo, mas ela está mostrando a mensagem das coisas que ela acredita, ou pelo que ela passa. Ela cria identificação com a mensagem, não com a obra, entende? Então eu entendo um pouco da cabeça daquele artista a partir daquilo que ele me entrega, que não só vem através da música. E, para mim, nesse tempo, nessa experiência com música de alguns anos, eu posso afirmar para vocês, no quesito conexão via experiência, não há nenhuma experiência que se sobreponha ao vivo, ao show. O show é aquele momento sublime. Lembra quando eu falei assim, a gente vai passar pelo digital, a gente produz a música no offline, a gente passa pelo digital para divulgar, a gente chama alguém para o nosso show, divulga ali os ingressos, para que a gente chegue nesse momento do encontro do artista com seu público. E o povo sabe, né? E aí, o show, vocês realmente têm que pensar no show de vocês. Aí isso é uma dica até para a parte artística, para tudo, para toda essa construção. Assim como vocês fizeram para fazer aquele show lindo,
brilhantemente dirigido no domingo. Então, tudo ali foi pensado. Existia uma narrativa. Era uma experiência que a gente vivia a partir do momento que a gente entrava naquele teatro. E é isso, porque vocês têm que pensar que aquela conexão... Olha, trabalhando com muitos artistas, o momento em que os artistas mais ganham seguidores orgânicos é após show. Gente, se é um show num dia, naquele dia à noite, na madrugada, no outro dia, é o dia... Você pode perceber. Repara para vocês verem, depois vocês me contam. É quando você mais ganha seguidores. Porque as pessoas passaram por uma... É como se elas já passassem, assim, diversas etapas. Eu já vou direto pro... Quero ouvir mais a sua música, quero te conhecer melhor. É pelo show, tá? Então, deem muita importância para os shows de vocês. E encarem aquilo como espetáculo. E aí, beleza, pensamos mais ou menos nas pessoas que a gente quer chamar. A gente fez nossa lista lá de convidados. E aí, como que a gente vai convidar essas pessoas? E aí, o como, nas mídias sociais, vai ser através de um conteúdo variado, que vai ser disponibilizado de forma gratuita, né, aquele conteúdo orgânico, ou paga através, né, dos anúncios, e em diversos formatos, que são aqueles formatos que eu falei com vocês, que no Instagram me dá uma gama tão grande, que aí dava pra gente falar sobre muitas coisas. E se a gente fosse... categorizar esses conteúdos para a gente entender melhor, assim, sobre o que a gente fala ali nas mídias sociais. Basicamente, bem por alto, a gente vai falar de um conteúdo, ou ele é relacionado diretamente a você, ou ele é indiretamente relacionado a você. Sabe aquela história de, eu faço aquela pauta ter a ver comigo, mas é no bom sentido. Eu identifico pautas que tem a ver com algo que eu penso, ou com algo que eu estou desenvolvendo, ou com algo que eu já lancei, e aí eu trago aquela pauta, dou luz a ela. Então, a gente vai falar melhor disso. Mas, basicamente, então, a gente vai ter, pode olhar todo post que vocês fizeram, tenta categorizar, isso é diretamente relacionado a mim, isso é indiretamente relacionado a mim, mas vai ter alguma relação com você. E aí, aqui eu trouxe um dado de uma pesquisa que perguntava qual aspecto do perfil atrai e retém mais os seguidores. E achei interessante trazer, porque aí o principal aspecto foi comunicar de maneira autêntica, lembra que eu falei da autenticidade, e gerar identificação, que foi o que as meninas fizeram. Vou até voltar aqui, na da Easter Ego, eu selecionei até mensagens das próprias pessoas, comentários, muito forte, amo sua arte, muito impactante e admirável sua mensagem, viva. Então, assim, declaradamente ali, né, ficou claro essa questão da identificação com a mensagem. E aí eu coloquei a balança para vocês lembrarem que isso tem que ser equilibrado. Ao mesmo tempo em que a gente quer pessoas que se comuniquem de forma autêntica, a gente não quer pessoas que só falem de si. Ou que façam conteúdos que são descaradamente autopromocionais. Esses conteúdos vão existir, são necessários. Como que a gente divulga um show sem falar no seu próprio trabalho? Mas isso tem que ser mesclado, equilibrado, como tudo na vida, né, gente? Então, eu trouxe aqui também uma outra, e aí se vocês têm as fontes, tá, dessas pesquisas, todas estão no slide. Uma outra pesquisa que mostra que 45% dos consumidores concordam que deixariam de seguir uma marca, uma celebridade, um artista, devido a muita autopromoção. Então, aquilo que a gente fala assim, a pessoa também só fala de si, parece que tem nada acontecendo no mundo, só tem os shows dela, só tem a obra dela, ela está alienada, sabe essa sensação? Então, isso é uma coisa que também afasta as pessoas, porque da mesma forma que a gente atrai, gente, é normal que as pessoas saiam, tá? Inclusive, uma coisa para vocês não se assustarem, todo perfil perde seguidores ao longo do tempo. Existem, às vezes eu começo a seguir um perfil porque, por exemplo, nesse momento eu estou muito dorameira, estou adorando dorama, virei dorameira, então agora eu tenho seguido alguns perfis de doramas, e aí eu começo a seguir, acabei de ver um dorama que eu adorei, eu começo a seguir o artista, o protagonista daquele dorama, procuro o Instagram dele. Mas pode ser que daqui a um tempo eu nem esteja ligada mais em dorama. Aí eu recebo um conteúdo daquele artista e falo, não,
Ah, não tem mais a ver comigo, eu não quero mais acompanhar isso. E tá tudo bem, tá, gente? As pessoas não estão começando a te odiar. É que, às vezes, aquele conteúdo, ela percebe que naquele momento da vida dela não faz mais sentido para ela. Então, acontece, tá? E aí, eu trouxe aqui um exemplo, até, aí, ó, mais uma vez, stalkeei vocês, um exemplo da... Peraí, deixa eu abrir melhor aqui para mim, para eu conseguir ler para vocês. Um exemplo desse conteúdo feito diretamente sobre você, que é um conteúdo muito importante, inclusive de conexão com o público, que é expor o seu lado humano, para além do profissional, que é aquilo que eu falei com vocês. Lembra sempre, social, somos seres humanos. Atrás de toda essa arte, por todo digital, somos seres humanos, todos nós. Então, parece tão óbvio, né, gente? Mas a gente esquece muitas vezes. Você pode ter uma aproximação maior com seus seguidores a partir do momento em que você se mostra, se expõe mesmo. Expõe, às vezes, alguns relatos sobre a sua vida. Aí aqui, por exemplo, a Paula fez um texto, inclusive, muito lindo, falando sobre a relação dela, assim, sobre a vida dela, desde o nascimento, então traçando paralelos com a jornada dela, né? Mari não gosta da gente falar da carreira. E isso é um conteúdo que ela, assim, está abrindo para o público. Mas, nunca se esqueça, em algum momento ela falou de música ali, ela traçou algum paralelo, ou em algum momento aquilo faz sentido com a arte que ela entrega. Por quê? Porque, apesar da gente ter essa questão dos conteúdos diretamente ligados a gente nunca pode se esquecer. O artista não é uma celebridade. Por mais que ele tenha inúmeros seguidores, que ele vire influenciador também, e tudo mais, e papapá. O artista é artista. A matéria-prima dele é a arte. Nunca se esqueçam, vocês que trabalham com a música. A música é a rainha do seu conteúdo. Mesmo quando você fala de você porque você se transparece na música que você faz. Então, sempre vai ter alguma relação, tá, gente? Mesmo quando eu faço um conteúdo totalmente, estou falando de mim, estou falando da minha história de vida, tudo isso. Eu trouxe outro conteúdo, esse da Luísa Gabriele, ela fez, eu achei muito legal, porque um conteúdo básico, né, da gente saber, um conteúdo que fala diretamente de mim. Ah, vou fazer a divulgação do meu show, estou falando diretamente de mim. Só que a Luísa Gabriele fez uma coisa muito legal, porque ela fez um Reels contando, chamando as pessoas, primeiro, vídeo aparecendo. Quando você aparece no seu vídeo, você tende a ter uma identificação do público mais rápida. Um dado que é legal vocês saberem é que a pessoa decide se ela vai continuar assistindo um vídeo ou não nos primeiros 3 segundos de um vídeo. Então, às vezes, não deu nem tempo de você falar alguma coisa. Mas, muitas vezes, a gente utiliza essa coisa do artista se aparecer no vídeo, porque só das pessoas verem que é o artista ali, já chama atenção, ela quer continuar ouvindo. Então, a Luísa Gabriele, talvez sem saber disso, já utilizou diversas técnicas aí. Ela utilizou Reels, que depois a gente vai falar sobre Reels, não vai dar tempo, já vi que não vai dar. Mas vai estar tudo aí. Aí eu trouxe outro da Luciana, que ela mostrou, num vídeo dela, na rotina, que conteúdo direto também pode ser uma coisa assim, do meu dia a dia, numa rotina, dentro de um carro, ela começou a cantar, então ela já mostra ali para quem está vendo, às vezes pela primeira vez, como é o talento dela, como é o estilo musical dela. E além disso, era uma música que não era dela, mas era uma música que ela fez uma conexão com o momento de vida dela, com reflexões que ela estava fazendo. Então foi muito bacana, porque ela me trouxe mensagem, ela me trouxe diretamente como é o canto dela, porque isso, esqueci de falar lá no início, naquele feed fixo, né, dos 3 posts fixos, geralmente, por favor, coloquem algum em que você esteja cantando. Não existe coisa pior, mais broxante do que você entrar num perfil de um artista, e aí você rola, pode não estar lá nos primeiros,
tudo bem, é bom que esteja, mas sobretudo fixado. Mas se não estiver, algum conteúdo de você cantando tem que ter. Você é cantora. Eu preciso entrar ali e se eu ainda não te ouvir em algum lugar, preciso saber, olha, se eu cheguei por outra conexão, lembra que a gente falou dos outros sentidos de conexão? Eu posso chegar até você por outra coisa e aí eu quero saber se você canta bem, se você faz meu gosto, meu estilo. Eu preciso que você tenha algum conteúdo. Então ali ela já, aquela história de matou 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou finalizar só esse aqui do conteúdo, que aí a gente entraria no conteúdo indireto. Eu vou finalizar aqui, com esses 2 exemplos. A Tereza Cristina, inclusive, não sei se vocês viram, aquela confusão da exposição das mensagens dela com a ex-empresária, que é esqueci o nome dela, a mulher do Caetano Veloso. Paula Lavigne? É Paula Lavigne, não é? Paula Lavigne. Né? Então, foram expostas algumas mensagens de uma discussão da Paula Lavigne falando, olha, para de postar sobre Vasco, seu time do coração, porque isso aí não vem de show. Eu não estou criticando a Paula Lavigne, porque eu não sei em que circunstâncias estavam, né, aquele contexto daquela conversa. Mas eu devo dizer que, por exemplo, para a Tereza Cristina, quem a acompanha sabe que essa é uma paixão genuína dela, a paixão no futebol e pelo Vasco. Então, aquilo, em algum momento, está impresso também naquilo que ela faz. É quem ela é, sabe? Então, aquilo faz parte da arte dela também, gente. E aqui, a Tereza, ainda, ela utilizou de forma estratégica, que ela veio falar, era o aniversário do time, ela faz uma declaração de amor ao time dela, aquilo cria conexão com quem também é vascaíno ou gosta de futebol, e ela ia cantar mais tarde na festa de comemoração do aniversário do clube. Então, ela já foi a gente chama de conteúdo de entrada, é um esquenta, porque algumas horas depois ela postou ela cantando já lá. Então, ela preparou o público, assim, olha, para quem ainda não sabe, eu sou vascaína, eu amo. Então, ela está trazendo um assunto indireto, ela está falando de futebol, para depois, para falar um pouco dela e sobre o show que ela ia fazer. Aqui é um post que eu também achei super interessante, ele teve muito engajamento da Aline, que foi um post que ela trouxe um Reels com um trecho de um show dela. Era um show dela em que ela ia cantar uma música pro Orixá Oxóssi, e antes da música, ela falou sobre o time do coração, o Atlético, e comentou sobre um dos jogadores, e dizendo que ela admirava muito, para além dele ser um bom jogador, o Paulinho, se eu não me engano, ele, sempre que ele fazia gol, ele fazia o símbolo do Ofá de Oxóssi, porque ele é filho de Oxóssi. E aí ela aproveita aquele gancho, ela utiliza várias coisas aí. Ela fala sobre a paixão, conta um pouquinho dela, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Ela fala sobre a religião dela, a crença dela. Ela une isso com o futebol, que é outra paixão dela. E aí ela vem ainda com a causa que ela acredita, porque ela vem e fala assim, essa é uma das formas de tentarmos combater o racismo religioso. Então, a intolerância religiosa. Então, ela traz causa, mensagem, aproximação, de identificação, tudo junto para, enfim, entrar na música dela, Oxóssi, que é uma das grandes músicas dela. E que traduzem, a obra está completamente alinhada com a crença dela, com quem ela é, né? Então, esse é um outro conteúdo que está diretamente relacionado, é um show dela, mas ela está trazendo outras mensagens ali. Se tem mais de uma profissão e dela tem um perfil de artista separado, então, isso é bem questionável, assim. Eu acho que, inicialmente, dá para trabalhar junto. Sobretudo se você estiver disposto a fazer mídia paga, que é uma das coisas que vai estar na apresentação que eu vou gravar para vocês, que mídia paga é fundamental, gente. O orgânico não morreu, mas o orgânico vai ter que andar junto com mídia paga. E mídia paga, se bem feita, tem muito efeito. É espantoso. Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que eu vou trazer num slide,
que os anúncios feitos no Meta Ads, ou seja, nas plataformas do grupo Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram, elas têm mais efetividade que anúncios realizados no Google Ads. Então, claro, gente, depende do meu contexto, do meu objetivo, tá? Mas essa pesquisa é muito interessante porque muita gente ainda questiona a efetividade de anúncios feitos nas mídias sociais e já é uma realidade. Só que ele tem que ser bem feito, tá? E isso envolve muitas coisas. Então, eu acho que você pode mesclar, eu falei isso porque você pode mesclar conteúdos de uma coisa ou de outra e, de vez em quando, você pode forçar um direcionamento, fazendo uma segmentação com mídia paga, para determinado público. Meu artesanato, eu direciono para tal público. E ter isso separado também, por exemplo, utilizar os destaques, utilizar os seus fixados para mostrar suas várias atuações. E, sobretudo, se houver pontos de conexão entre uma coisa que você faz e outra, mostre isso, tá? Vai mostrar quem é você. E é o que eu falei, sua arte é o seu conjunto. Um artista é um conjunto. Ele não é só a música dele, ele não é só o que ele pensa, ele não é só o que ele veste, ele não é só quem ele vota. Ele é um conjunto. E esse conjunto, quanto mais você expõe esse conjunto ao público, mais você tende a atrair pessoas que estão em consonância com quem você é. Então, mais chance dessas pessoas se tornarem realmente fãs fiéis. A gente falou sobre os conteúdos que estão diretamente relacionados a gente, e aí a gente tem a outra vertente, que são os conteúdos que vão estar relacionados ao universo artístico ali, a todo o meu processo criativo, ou a quem eu sou e que faz parte, né, como a gente já disse, da obra que a gente produz, do nosso trabalho, mas não são diretamente relacionados, não é uma coisa da minha vida, é uma curadoria que eu vou fazer. Todo artista é um pouco curador de conteúdo, seja no momento em que ele vai desenvolver um projeto novo, ele faz algumas pesquisas, ou seja, no momento em que ele vai produzir conteúdo para falar de si, para falar do seu trabalho indiretamente. E tem uma frase do Rafael Kiso, que eu falei para vocês há alguns slides atrás, que é um profissional que eu admiro muito, ele está na lista das indicações, o Instagram dele, para vocês acompanharem, e ele fala assim, fale menos sobre o que você vende e mais sobre o que você sabe. Por quê? Porque quando a gente fala, a gente emite opiniões acerca de alguma coisa, por exemplo, que está acontecendo no mundo, a gente traz alguma reportagem, ou enfim, a gente mostra um pouco dos nossos gostos e fala sobre aquilo, desenvolve, né, algum pensamento e demonstra que a gente tem conhecimento, uma expertise naquela área, a gente ganha em credibilidade. Para além de nos divulgar, a gente também faz uma construção ali de gestão da sua própria imagem enquanto autoridade naquele assunto, né? Então, eu acho que todo artista também tem que prezar por isso, por se mostrar uma pessoa, por exemplo, no mínimo que entende da área dele, né? E essa área, a gente sabe, todas as manifestações artísticas são perpassadas por outras áreas. Então, é um campo muito aberto para uma curadoria, né? Assim como a Mari trouxe muitas coisas desse universo todo que a gente pode trazer de referência cultural. Então, para a gente continuar, eu também trouxe alguns exemplos e também alguns desses exemplos são stalkeados das contas de vocês mesmas, cantoras do projeto. Nesse caso aqui, eu trouxe da Vivento um post em que ela traz um trechinho de um show que ela acompanhou do Djavan, e até traz essa frase também, né? Saber chegar no seu melhor momento. Ela está aliando tanto o momento do Djavan, quanto mostrando para o público dela que o gosto musical dela, provavelmente o trabalho dela tem alguma influência de Djavan, e ao mesmo tempo ela pode estar transparecendo também uma reflexão daquele momento de vida dela, né? De saber chegar no seu melhor momento,
quando ela estiver nesse melhor momento, ou se ela já está, né? Como ela quer chegar no estilo de Djavan. É tudo isso que um post pode ser traduzido. Então, às vezes, uma coisa que parece uma bobagem, mas ela se conecta com o público nesse sentido em que ela decidiu, ela fez uma escolha, uma curadoria do que eu quero fazer de recorte da minha vida, porque o Instagram ou qualquer mídia social, ele apresenta um recorte da vida do artista, um recorte voluntário, né? O artista escolhe mostrar aquilo. E aí eu trouxe, esse aqui eu acho um case incrível. Eu trouxe de novo a Tereza Cristina, agora para passar um pouco desses conteúdos, que ela teve uma sacada muito genial. Quando a gente fala aí dessa coisa da construção dessa credibilidade, né, da autoridade na área em que eu atuo, ela teve uma sacada de mestre ao trazer conteúdos relacionados ao samba, mostrando todo o seu conhecimento. Então, ela tá ali ela fez um Reels com as top 5 rodas de samba do Rio de Janeiro, que ela indica. Ela trouxe uma curadoria dos 5 sambas inesquecíveis para ela. E então, aquilo que ela traz e ela demonstra o conhecimento na área dela. E reparem que o material também já foi preparado em inglês, ou seja, mirando o alcance de novos seguidores estrangeiros. Então, aquela coisa de matar o coelho, 2 coelhos com uma cajadada só. Ela trouxe muitas estratégias aí juntas, e não é um conteúdo diretamente ligado a ela, não é sobre ela, não é sobre a roda de samba da Tereza Cristina. Ela está indicando, ela faz uma curadoria, nesse momento ela mostra conhecimento sobre a área dela. Eu trouxe também outro post de vocês, esse post da Olivia, e quando ela traz uma canção que ela gosta, que a toca em algum lugar, e ela trouxe ainda de uma maneira criativa, ela não trouxe cantando, ela trouxe em forma de poema, assim, não trouxe exatamente como a música é. Ela não só demonstra um gosto ou uma identificação com aquela mensagem, ela também está propagando cultura, está mostrando o repertório cultural dela, trazendo informações novas para quem talvez nunca tivesse ouvido falar do teatro mágico. E esses dados aqui dessa pesquisa do Hootsuite, eles confirmam que conteúdos como esses, da Tereza Cristina, da Viventur, da Olivia, eles são efetivos. Porque, veja bem, a pergunta da pesquisa os consumidores gostam do conteúdo de marcas, leia-se artistas, pessoas públicas, quando 56% me ensina algo novo, 55% me faz rir, que é uma questão que esse faz rir, gente, não necessariamente é a gente trazer conteúdo para a pessoa rachar de rir, não. Esse me faz rir é um sentimento de alegria, pode traduzir dessa forma. Então, tem uma outra pesquisa falando desses sentimentos considerados positivos, né? Então, eu estou trazendo uma coisa nova, eu estou trazendo alegria, estou trazendo conhecimento, me inspira, me faz sentir algo. Então, quando você traz um pouco do que você consome ou do que você indica, você também diz muito de si, né? E aí, já ouviu falar sobre o marketing? Parar aqui antes para eu explicar. Eu trouxe também esse vídeo da Priscila, da Geração Y, que eu já falei para vocês que eu admiro também muito e que também está como indicação no nosso material complementar, que a gente tem essas 2 vertentes de conteúdo, e aí quando a gente começa a pensar assim, então eu tenho que produzir, mesclar, equilibrar conteúdos próprios e conteúdos indiretos. E isso tudo vai formar a imagem de quem eu sou para quem decidiu me seguir, ou para quem vai ser atingido pelos meus anúncios, né? A forma da gente entregar isso, por exemplo, eu acabei de citar que a Olivia fez de uma forma diferente, ela não estava simplesmente cantando que nem o teatro mágico canta, né? Ela escolheu, adaptou aquilo para uma forma que ela achava mais agradável para o público dela. E aí a Pri, nesse vídeo, fala um pouco, relaciona essa questão dessa importância do repertório cultural, e esse repertório cultural que vai para além se eu trabalho com música, eu não tenho que consumir só
de música. Outras áreas também podem me dar insights e inspirações para que eu aplique no universo musical. Então, vamos assistir aí. Já ouviu falar sobre o marketing musical da combinatividade? Pois é, tem uma forma que a gente faz aqui de produzir conteúdo, de pensar em estratégia de conteúdo, roteiro e tudo mais para os nossos artistas, que é através de combinação de referências que às vezes têm a ver com a música ou não tem a ver com a música. É muito comum eu pegar alguns conteúdos, por exemplo, do Netflix, do Globoplay, de outros streamings, e pensar como que eu poderia fazer isso na música. Um exemplo foi o que eu chamo de vídeo manifesto. O vídeo manifesto nada mais é do que você fazer um trailer, trazer uma expectativa do seu próximo lançamento para as pessoas que acompanham a sua carreira. Vamos pensar em um trailer aproximando as pessoas da mensagem musical para colocar ali um pouco da expectativa, trazer alguns elementos que façam eles pensarem assim, nossa, eu preciso ouvir essa música, eu quero muito entender do que essa pessoa está falando. Então, hoje, obviamente, nada mais se cria de uma forma muito genial. O que é genial é a forma como você coloca isso para fora e você faz as pessoas se conectarem com isso. Eu vou falar mais sobre essa parte do marketing musical de combinatividade, mas por enquanto dá para você colocar aqui, por exemplo, uma situação e eu te dou uma ideia do que fazer através das referências que eu tenho e do que eu venho consumindo. Então, ela falou aí, né, sobre a gente cruzar informações, insights diversos. Então, partindo disso aí que a gente vai pensar assim, beleza, a gente já pensou em quem eu vou convidar para minha casa, meu público, como eu vou atraí-lo, que vai ser através de conteúdo, esse conteúdo é diverso, né, e tem duas vertentes principais, e agora os formatos, né, a forma como eu vou fazer com que esse conteúdo chegue até essas pessoas. E quando a gente vai pensar nesses formatos, a gente vai ter que falar sobre uma parte teórica aqui, que pode parecer um pouco complicada, mas, na verdade, isso vocês vão percebendo que vocês já fazem, mas sem pensar na teoria. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar no marketing a gente fala muito disso, da jornada do cliente, que pode ser aplicada ao universo musical e a gente chama de jornada do ouvinte, do fã, do contratante, ou seja, daquela pessoa que eu quero impactar com aquele, que eu quero dialogar, impactar, enfim, converter com aquele conteúdo que eu estou produzindo. E aí todo mundo, lembra que a gente falou que a principal questão, ponto de uma mídia social é o social, eu volto nisso milhões de vezes, é o relacionamento. Todo relacionamento passa por algumas etapas. Vocês podem pensar sempre assim, acabei de conhecer alguém, quais são as etapas que aquilo ali que vão se desenrolar a partir daí. Então, eu tenho aquele período da descoberta, aí eu começo a considerar, a consumir os conteúdos daquele artista, começo a considerar se vale a pena eu colocá-lo na minha playlist, se vale a pena eu comprar o ingresso de um show dele, que aí eu já pulo para a parte, comecei a considerar, fica mais fácil a gente fazer uma conversão de venda, e aí, a partir do momento que comprei, fui ao show dele, eu ou baixei as músicas dele, né, enfim, comecei a segui-lo no Spotify, eu começo a ter uma experiência própria, né, que é aquele meu contato individual, particular com aquela arte, e aí eu decido, às vezes, pode ser que eu decida compartilhar nos meus stories, por exemplo, o que eu estou ouvindo. Pode ser que eu decida indicar aquele artista, aquela música para um amigo. Pode ser que eu decida chamar uma pessoa para ir comigo a outro show. Enfim, são inúmeros exemplos que a gente pode mostrar dessa transição toda até uma experiência compartilhada, que é o que a gente mais deseja.
Porque se existe alguma coisa que convence as pessoas a consumirem a nossa arte, é quando outras pessoas indicam. O boca a boca nunca será substituído, nunca terá potência de outras estratégias, é a principal, é o que a gente mais, é o que mais converte, né? Nenhum anúncio substitui um boca a boca bem feito, né? Uma indicação de amigos. E aí, quando a gente vai pensar nos formatos, né? Falei disso aí, da questão de você ter repertório, de você ter criatividade, para você ter outras abordagens com aquele conteúdo. Falei um pouco agora dessa jornada do cliente, que parece uma coisa distante para a gente, né? Onde que isso se encaixa numa produção de conteúdo, mas, na verdade, vocês vão perceber que eu vou trazer agora alguns formatos de postagem oferecidos pelo Instagram. Eu falei com vocês que o Instagram traz muitas opções para a gente escolher onde a gente vai postar, vai publicar aquilo que a gente quer transmitir. E elas vão, em algum momento, alguns desses formatos foram pensados para atuar mais em uma dessas etapas. É por isso que eu trouxe essa jornada para vocês. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Então, quando a gente vai falar desses formatos do Instagram, se a gente for pensar os formatos disponíveis ali, para a gente postar no feed. Eu posso postar uma imagem única, posso postar um carrossel, que agora, né, teve uma atualização, agora o carrossel, você vai poder colocar até 20 cards. Tem o Reels, nosso famoso, queridinho, todo mundo fala dele, é o preferido, temos que fazer muito Reels, vamos ver sobre isso aí à frente também. É queridinho mesmo, mas vamos ver algumas especificidades. Tem o vídeo longo, porque o Reels é aquele vídeo curto até 90 segundos, até 1 minuto e meio. E a diferenciação, porque vocês vão ver, nós vamos falar sobre isso, os algoritmos aqui se diferem. Então, o vídeo longo é aquele a partir de 90 segundos, que vai até 60 minutos, 1 hora, no Instagram. E a live, né, que é aquele vídeo ao vivo. Então, no feed, o que pode aparecer para mim são esses formatos. Se a gente for esmiuçar um pouco esses formatos, por que é interessante a gente saber de alguns detalhes técnicos sobre esses formatos? Porque se a gente sabe sobre isso, na hora da gente escolher que formato eu vou utilizar, de que forma eu vou postar esse conteúdo. E eu quero falar sobre, por exemplo, você pode divulgar um show de diversas formas. Você está falando da mesma coisa do seu próximo show, mas você pode divulgá-lo em diversos formatos, aquilo te dá mais possibilidades, fica variado, não fica cansativo, né? Então, a gente tem que entender um pouco algumas questões técnicas também. Então, o Reels, ele é, como eu disse, o vídeo na vertical, de duração de até 90 segundos. Isso aqui é muito importante, vocês se lembrarem. Ele é o único formato que entra no sistema de recomendação do Instagram. O que é o sistema de recomendação do Instagram? Quando a gente entra, e aí lembra que eu falei para vocês que aí o Instagram escolhe 500 posts para te mostrar, 50% deles de indicações de pessoas que você não segue, e outros 50% de pessoas que você segue, do que elas publicaram, né? Esse 50% aí, para você entrar nessa amostra, você é analisado pelo algoritmo específico do Reels. E você só passa a ser analisado se vale a pena, seu Reels passar pelas etapas todas lá, vai ser entregue primeiro pelas pessoas que acabaram de te seguir, lembra? Ele só vai poder ter chance de entrar nesse sistema de recomendação se ele tiver ao menos 15 segundos de retenção. O que é 15 segundos de retenção? A média do tempo que as pessoas visualizaram aquele Reels que você postou, quando a média dele alcançar 15 segundos pelo menos, as pessoas assistiram por pelo menos 15 segundos, aí você está classificado para entrar no algoritmo, né, passar por outros crivos, para então ir para o sistema de recomendação. Ou seja, não é fácil. Mas o Instagram tem colocado cada vez mais variáveis, porque é uma infinidade de conteúdo
por hora por segundo. Eles tiveram que arrumar alguma forma de te apresentar o que eles acham que você vai ter mais interesse, né, de consumir. É um formato criado com foco em pessoas que não te seguem. Ou seja, a gente volta lá na jornada, na descoberta. Ele foi criado com essa intenção. Então, você já pensa, se eu estou criando um conteúdo que ele não... Eu tenho que situar ali, mais ou menos, pensar em alguém que não me conhece, como é que eu vou atrair essa pessoa que ainda não me conhece. Claro que o primeiro crivo vão ser os seguidores recentes. Vai ser quem te conhece. E aí, a partir do momento que vai engajando, ele vai aumentando aquela amostra para quem ele está mostrando, né? E aí, ele vai, de fato, começar a chegar ao sistema de recomendação de pessoas que não te seguem. Então, quer dizer que ele não vai, os rios não vão chegar para quem me segue? Vão chegar, mas é que ele tem esse plus de também ter a oportunidade de ser mostrado para quem não te segue. E o alcance, eu quero melhorar o alcance dos meus rios, ou seja, quantos visualizadores únicos aquele post alcançou. O meu alcance vai estar relacionado com a minha taxa de retenção, lembra aqui, ó, retenção super importante para ir para o sistema de recomendação, e com compartilhamentos. No Reels, essas duas taxas são muito importantes. Então, eu tenho que pensar num conteúdo que tem potencial de compartilhamento e tenho que pensar que também vai ser muito importante para mim o fator da retenção. E aí, o que rola também? É importante a gente saber isso, porque em outros formatos isso vai ser diferenciado. O Reels também, segundo o próprio Instagram, foi criado com foco em entretenimento. Então, tenham cuidado. O Reels não é o formato para todo tipo de conteúdo. Geralmente, como você vai ter que pensar num conteúdo que as pessoas possam querer compartilhar ou queiram assistir até o fim, para a gente ter retenção, a gente tem que pensar num enfoque daquele assunto, um enfoque mais descontraído, um enfoque mais tete a tete, uma coisa mais aconchegante, porque ele foi criado com foco no entretenimento. Ela, mas então eu só posso fazer pensando nisso? Não, você pode arriscar, mas o Instagram te dá uma dica. Conteúdos que estão entretendo as pessoas, e o entreter vai além de fazer rir, tá, gente? Tem gente que entende como isso. Uma coisa muito importante é isso aqui. Os posts hoje já estão sendo indexados na busca do Google. Então, quando alguém busca por algum assunto, pode ser que apareça um Reels seu em que você estava falando sobre aquele assunto. Por isso, é muito importante que na legenda você coloque palavras-chave, né, sobre aquele assunto. Você pode colocar hashtags, inclusive deve. A hashtag ainda funciona no Instagram? Funciona, tá? Funciona. Confia em mim. Você tente utilizar todos os recursos do Reels que o Instagram te oferece. Coloque localização, aquilo vai facilitar a indexação e o algoritmo a reconhecer onde ele deve ser mostrado. Use os tópicos, existem os tópicos que a gente pode escolher. Tem tópicos cantores, tá na parte de artes cênicas. Esses tópicos estão lá nas configurações de quando você vai postar o Reels. E aí, então, escolha também esses tópicos. Ou seja, você tem que tentar abranger ali todas as possibilidades de mostrar para o Instagram, assim, sobre o que se trata esse assunto, para que ele possa ser indexado e chegar até mais gente. Aqui é um exemplo de um Reels, que está com 19 segundos de tempo médio de visualização, de retenção. Então, ele passou no crivo aí de que pode, agora ele vai passar por outros crivos do algoritmo, que pode entrar no sistema de recomendação. Aí a gente vai falar de outros formatos que é também ali do feed.
E às vezes a gente tende a, como o Reels teve um boom quando ele foi criado, e aí, de fato, por que o alcance dele é muito, ele tende a ser maior do que outros formatos ali no feed? Justamente porque ele é o único formato que que não vai ser entregue só para as pessoas que te seguem. Ele também pode entrar no sistema de recomendação. Logo, ele pode chegar a mais gente, logo, ele tem mais chances de ter maior alcance. E aí muita gente ficou achando que então o negócio é só fazer Reels. E aí, nisso, a pessoa está muito errada. Porque eles acham mesmo que o Instagram ia criar um formato para canibalizar os outros? Não ia, gente. A sua estratégia tem que mesclar formatos. Não fique só postando Reels. Claro, você vai pensar no seu objetivo. Lembra? Esse conteúdo aqui, por exemplo, é um conteúdo que eu gostaria que ele tivesse a chance de ser mostrado para pessoas que não me seguem. Organicamente. Porque, né, se a gente pagar, né, gente, qualquer conteúdo do feed, se você fizer um anúncio com ele, você pode chegar a pessoas que não te seguem, via mídia paga. Mas eu tô falando do orgânico. Mas se engana quem pensa que só deve fazer Reels, e eu achei legal trazer essa pesquisa aqui, porque fala dos formatos que os brasileiros costumam ver no Instagram. E aí, feed de amigos, sempre nenhuma marca, nenhum perfil comercial, né, profissional, perfil profissional, vai se sobrepor ao interesse das pessoas do que os conteúdos feitos pelos meus amigos. A gente entra na rede social, primeiramente, não é para comprar nada, não é para consumir nada, é para saber e se relacionar com as pessoas com as quais eu fiz alguma conexão ali. Então, passada a questão dos amigos, né, quando a gente entra na questão de marcas, o primeiro conteúdo que é citado é o feed, ou seja, imagem única, carrossel, vídeo longo, depois vem os Reels. Então, assim, que os brasileiros costumam mais assistir. Então, isso é para a gente ver que há espaço para todos os formatos, inclusive gostos para todos os formatos. E quando a gente vai falar especificamente, né, desse formato que não é o Reels, para o feed, ele tem seu algoritmo próprio. O Instagram, ele tem 4 tipos de algoritmos. O algoritmo do explorar, que é aquele da lupinha, que a gente vai buscar, a gente só vê coisa de quem a gente não segue, geralmente. O algoritmo do feed, o algoritmo do Reels e o algoritmo do Stories. Cada um funciona de uma maneira. Então, tem o algoritmo próprio do feed e o primeiro crivo também são seguidores recentes, tá? Sempre vai ser no feed. É um formato criado, olha aí a diferença, em pessoas que já te seguem. Então, ela está mais na etapa de consideração, não está tanto na etapa da descoberta. Para você fazer um post de imagem única, carrossel, vídeo longo, fazer com que ele chegue a pessoas que não te seguem, existem 2 maneiras. Uma, se as pessoas que te seguem gostarem e compartilharem aquele conteúdo, aí outras pessoas que não te seguem vão ver, né, no post dessas outras pessoas que compartilharam. Ou se você fizer anúncio, né, de fato, impulsionar. Mas, primeiramente, essencialmente, é um formato criado com foco nas pessoas que já te seguem. É bom ter isso em mente. E aqui, no caso desses formatos no feed, difere um pouco do Reels na taxa que é a mais importante para influenciar no alcance. É a taxa de comentários. Quanto mais comentários o seu post tiver, ele tende a ter um alcance maior. E muito cuidado com isso, com aquela questão da automatização. Não é que você não pode utilizar a automatização no uso do Instagram, mas aquele papo de fazer todo mundo, por exemplo, digite tal palavra que você vai receber o link na DM. Você vai ter mais comentários, certo? Mas você corre um sério risco, porque o Instagram, ele tem uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida cada dia mais, e ela tem uma questão de detectar aquele engajamento inautêntico, que eles chamam de engajamento inautêntico. Então, eles conseguem perceber que se está todo mundo digitando quero, nos comentários, mas assim, tem que ser um número elevado de comentários.
eles conseguem perceber assim, opa, tá tentando burlar o meu alcance. Eu vou travar esse post. Então, você é penalizado. Corre sérios riscos sua conta. Então, não é que você não possa fazer, você tem que incitar, inclusive, colocar chamadas para ação na sua legenda, dos seus posts, que ó, imagem única, carrossel, vídeo longo, para incitar as pessoas a comentarem. Porém, você tem que tomar cuidado com essas automatizações, tá bom? Você vai concorrer no feed com anúncios, com reels recomendados e os demais posts orgânicos das pessoas que seu seguidor segue. Então, lembrar que, assim, é uma concorrência. Sempre, atualmente, posta conteúdo. O reels também vai estar concorrendo com anúncios, concorrendo com os demais posts, né? Mas aqui é só para lembrar que qualquer post no feed, ele tem uma concorrência grande, vai passar por vários crivos, vários requisitos do algoritmo, para que ele seja entregue para mais gente, mas você tem que pensar o seguinte, a galera tem que curtir esse conteúdo. Dar like, comentário, salvar, algumas coisas vão ter mais peso que as outras, como a taxa de comentários, como eu disse, nesse formato. Também pode aparecer no mecanismo do Google, né, de busca. Pode, gente, usar hashtags e localização. Aliás, deve, como eu disse, assim como no Reels, isso ajuda na indexação, né, do seu conteúdo em outros locais. E existe uma máxima aí também, assim como tem pessoas que falam que só vai fazer Reels, que é o queridinho, e tem gente que fala que se for fazer o feed vai fazer só carrossel, porque carrossel tem maior alcance, saíram muitas pesquisas com aquilo. Nem sempre o carrossel tem mais alcance. Já saíram, inclusive, outras pesquisas disso. Quando ele foi lançado, e geralmente um formato, assim que ele é lançado, o Facebook coloca ele dar com maior alcance, se vocês utilizarem aquele formato. Hoje em dia, o carrossel é bom para alcance, mas ele não é o único formato. Como sempre, mescle formatos. E aí, aquilo que eu falei, né? Só vai aparecer para quem não te segue, já que foi um formato feito para quem te segue, se ele for compartilhado ou turbinado. E aí a gente vai para os outros formatos e a gente sai do feed. Vamos para os stories. O story eu posso postar o story geral. Story geral não quer dizer que vai chegar para geral. Quer dizer que vai chegar para as pessoas que te seguem e que já demonstraram alguma afinidade com o seu conteúdo. Ou seja, aquelas pessoas que geralmente estão mais engajadas no seu conteúdo, é para elas que o Instagram vai privilegiar para mostrar o seu story. E o story Melhores Amigos é aquele story que você vai definir que ele vai ser mostrado só para um grupo seleto. E isso é importante frisar aqui, porque às vezes você pode fazer uma estratégia de entrega de conteúdo só para melhores amigos, entre aspas, que na verdade vão ser alguns seguidores escolhidos. E eles podem ser escolhidos de diversas formas. Tem gente que vende o espaço de melhores amigos e entrega um conteúdo, né, diferenciado ali, às vezes, por exemplo, de ensino. Ou tem gente que para fazer vai fazer uma campanha de pré-save e utiliza também a estratégia de melhores amigos, né, porque é um lance da exclusividade. Quando a gente fala de stories, vocês viram que eu mostrei lá que a gente fica achando que o papo é só reels, né, no feed, e aí a gente vê alguns dados que nos mostram que as pessoas gostam de outros formatos. Os stories são um formato, assim, que os brasileiros mais curtem. E, de fato, em outros países, as pessoas não assistem, às vezes, tantos stories como a gente. A gente ama stories. Então, é um formato que a gente tem que se atentar, tem que se adequar, né, às especificidades dele, para a gente fazer o melhor ali, porque a gente tem que lembrar que é um conteúdo que só fica 24 horas, né, ele pode ser salvo nos destaques, mas geralmente, por ele ficar ali só 24 horas, a gente vai mostrar algumas coisas assim, você não quer, o feed é aquela coisa mais fechada, né, tá ali, é como se assim, tá ali para sempre, você pode arquivar, você pode apagar, mas assim, tá ali, todo mundo que entrar vai ver. Os stories, não, eles somem após 24 horas. Então, você vai pensar naquele, assim, esse é um conteúdo legal, mas não é um conteúdo para estar ali para qualquer pessoa que entra, né? E lembrem-se,
Os stories são mostrados para quem já te segue, como eu disse. Aqui, ó. Ele só vai ser mostrado para outras pessoas se ele for turbinado, né? Se ele fizer anúncio. Tem seu algoritmo próprio, não é o mesmo algoritmo, não são as mesmas variáveis do feed e do Reels, né? A taxa de retenção é a que mais influencia no alcance. Nisso ele se assemelha, né, por serem característicos de vídeo muito, né? Ele se assemelha ao Reels. A taxa de retenção vai ser a coisa mais importante para o Instagram reconhecer ali. Olha, tem muita gente assistindo até o final esses stories. E não é aquele story único. Quando, em 24 horas, sempre de 24 em 24 horas, a gente zera. Durante esses 24 horas, por mais que você faça um story de manhã, um story à tarde, um story à noite, eles fazem parte de uma cadeia, assim, de uma série de stories dentro daquelas 24 horas. A taxa de retenção, ela pode ser analisada nessa série, nessa cadeia de posts, então, de stories. Então, as pessoas têm saído, não têm assistido até o último story. Então, e geralmente existem algumas pesquisas que mostram que geralmente a maior taxa de saída é entre o terceiro e o quarto story da sequência. Então, pensem bastante nessa sequência, por exemplo, quando você vai colocar um link, né, no story, ele vai fazer com que você quer uma conversão, a pessoa tem que sair dali. Só que aquilo é lido pelo Instagram como uma taxa, como saída. Como, para ele é assim, não gostei mais desse conteúdo. Quer dizer que você não vai colocar link? Não. Quer dizer que você geralmente vai tentar colocar o link mais para o fim da sua sequência de stories. Que aí você não vai ter essa taxa de saída tão grande. Foi o que eu disse aqui, ó. É o único formato com link clicável de forma orgânica, né? No feed você não consegue colocar um link clicável, então ele está muito presente, é um formato muito utilizado na jornada, né, do cliente, na parte de conversão. Mesma coisa, use hashtags, use localização, use os stickers. Se o Instagram está oferecendo, claro que você vai usar com moderação, gente, não é para, então tem que usar tudo. Não, tem que fazer sentido, coerência com aquele conteúdo. E você pode colocar escondidinho também. Às vezes você coloca a hashtag, digita, aí você puxa aquele textinho para baixo, mas com cuidado para não ir para a lixeira, e deixa escondidinho. Ainda assim ele vai estar indexado. Só vai para aparecer, já falei, para quem não te segue, se for compartilhado ou turbinado. E é um formato muito utilizado para mostrar uma rotina interessante, alguma coisa que está acontecendo no seu dia, por aquela questão das 24 horas. O outro formato aí, a gente vai entrar no canal, né, que o artista, a página, né, a conta de criador de conteúdo, ela te dá a possibilidade de você criar um canal de transmissão. Ele parece com a lista de transmissão do WhatsApp, mas, na verdade, esse canal é muito interessante porque você divulga que você vai ter um contato mais direto com seus fãs, que às vezes podem nem estar recebendo seu conteúdo, né? Por conta dessas milhares de variáveis dos algoritmos. E aí o seguidor, ele aceita, ele faz um aceite, ele tem que entrar no seu canal. Você divulga o link do canal e ele aceita que receber as informações. Então, você tem um canal mais direto, ele é feito, obviamente, para quem já te segue, né? Porque a pessoa tem que te seguir e tem que aceitar estar no canal. E existe a mensagem direta 1 a 1, né, que vocês têm que usar com muita moderação, quando tem muita gente que faz um verdadeiro spam quando vai divulgar um show, e começa a enviar mensagem direta, mensagens iguais, e aí o Instagram pode reconhecer aquilo como spam e te penalizar. Então, adapte. Se você quer convidar para o show e quer mandar 1 a 1, pelo menos altere algumas coisas no seu texto, tá? E cuidado, assim, tenha certeza que você está enviando para pessoas que querem receber. Isso aqui é muito polêmico. Qual a melhor hora para postar no Instagram? Porque tem os horários nobres do Instagram. Olha, tenho a dizer para vocês o seguinte. Existem, sim, alguns dados que nos mostram os horários que as pessoas estão mais online, né, naquela plataforma.
Existem os horários que os profissionais de marketing orientam, e às vezes, olha aqui, olha o tamanho, né, do período do dia. Então, assim, é quase que assim, então segunda você posta de 9 às 3 da tarde, é nesse período. Enfim, é muito vago. Assim como é vago, isso aqui, a gente tem que saber utilizar os dados gerais de consumo, né, e a gente adaptar aqueles dados aos dados específicos que a plataforma vai nos dando na medida em que nossos seguidores vão demonstrando interesse, vão interagindo com o nosso conteúdo, e a gente vai percebendo, o que funciona mais, o que funciona menos. Por isso, por exemplo, aí tá, se fosse a gente olhar por aqui, aí a gente ia pegar todo o post e ia ser feito de 18 à meia-noite, que também é um período grande. E aí, o que tem de gente que programa post ou vai postar exatamente às 18 horas, exatamente às 20 horas. Primeira dica, não poste em horário redondo. A maioria das pessoas que vão programar um post para sair, elas não programam 23, 20 horas e 13 minutos. Elas programam, primeiro que eu acho que é de 5 em 5 minutos. E segundo que geralmente a pessoa tende a programar na hora cheia. E aí, o que acontece? Quando todo mundo também vê um dado desse, e vai todo mundo postar no mesmo horário. A sua chance de vencer todas as variáveis do algoritmo cai muito. Porque é como se você estivesse querendo passar com seu carro numa hora do rush. Então, não dá para passar nessa hora, vai ter engarrafamento. Quer dizer que eu não posso postar nessa hora? Ela, não, quer dizer que você não pode querer postar só nessa hora. Poste um pouquinho antes do horário que é tido como um horário de mais gente online. Posta um pouco antes. Aí você vai vencendo uma concorrência menor, né? E, então, tudo vai girar em torno disso aqui que eu falei lá no início, que não tem fórmula mágica, que não tem uma coisa que sirva exatamente, se serve para esse, eu posso dizer que serve para o outro. Pode ser que sirva, ou não. Tudo vai depender de teste. Nessa questão de horário, você vai ter que ter muita paciência. Vai ter que ser um longo período de você entregando conteúdo para você perceber os sinais de quando a sua audiência está mais online, quando ela engaja mais. E aí, para isso, para você ter uma métrica assim, base, o que eu aconselho? Você iniciar, por exemplo, postando numa semana todos os seus posts, e aí você vai fazer a mesma quantidade de posts toda semana. Na primeira semana você faz tal horário. Na segunda semana você faz 2 horas depois daquilo. Na terceira semana, mais 2 horas depois daquilo. Então você vai testando naquela mesma semana, você só posta naquele horário. Passadas algumas semanas, você testou alguns horários que você desconfia que tenham mais pessoas online na sua rede, você vai depois analisar e perceber, minha taxa de engajamento foi melhor nesse sentido. Agora, tem algumas coisas que realmente já nos dão algumas dicas, né? Por exemplo, período do dia em que os brasileiros mais assistem Reels, à noite. Por quê? Porque é aquele período que você chegou do trabalho e tudo mais, você está com tempo para assistir um conteúdo em vídeo, você quer, por isso que entra na questão do entretenimento e tudo mais. Então, se você puder, não quer dizer que você só tenha que fazer Reels à noite, mas se você puder, solta um Reels à noite, tá? E falamos do horário, né, que vai ser muito variável mesmo, não dá para seguir só pelos padrões. E quando a gente vai falar de frequência? Então, eu tenho que postar todo dia. O negócio é o seguinte, quanto mais você posta, concorda comigo que mais informações você vai ter acerca do seu público, que aqueles insights vão te mostrar, assim como a questão do horário, né? Eu testei, de acordo com os dados, tal horário foi melhor. Então, você vai ter mais informações sobre o que o seu público considera um conteúdo de qualidade. Porque quando a gente fala, vocês têm que postar conteúdo de qualidade, isso é muito vago. O que é conteúdo de qualidade para o meu público? Então, tem todo aquele estudo de o que tem a ver comigo, o que tem a ver comigo que eu acho que pode ser interessante para o meu público, e aí eu vou testar, porque também eu posso estar errada. E
Então, você tem que pensar o seguinte, não é que você tenha que postar todo dia, mas se você puder postar todo dia, se você tiver conteúdo interessante para postar diariamente, porque também não é assim, então eu vou postar uma frase, que não tem nada a ver com nada, postar qualquer coisa, sabe? Aqueles calendários que eles vendem prontos, assim. Que ele pode te dar um insight, mas não segue aquilo à risca. Cada pessoa é uma pessoa. Se você tiver conteúdo para postar diariamente, beleza. Porque aí você vai ter mais chance de estudar o seu público mais rápido do que quando você posta esporadicamente. Agora, a frequência, ela tem que ter uma consistência. Eu não posso postar hoje e sumir, postar daqui a um mês e achar que o meu alcance vai estar legal. Não vai, tá? Começou a postar, tenha uma frequência. Não precisa ser todo dia. Não, já falamos sobre isso. Eu costumo postar nos meus clientes dia sim, dia não. Mas existem períodos, por exemplo, num período de lançamento, que tem toda uma estratégia de conteúdo diferente dos outros momentos, das outras épocas do ano, que a frequência vai ser maior, né? Então, vão ter períodos, eu preciso vender mais show, tal, vou fazer aqui. Vou assumir uma frequência maior. Uma coisa interessante, questão do postar vários posts no dia. Existem vários perfis que fazem vários posts por dia. É uma questão complicada. Por quê? O Instagram, no próprio blog dele, ele fala que ele não vai dar prioridade a mais de um post por dia do mesmo autor. Eles têm muito conteúdo para mostrar, gente. Eles têm que filtrar aquilo ali. Então, para ele mostrar realmente seu conteúdo para muita gente, um segundo conteúdo no dia, não é a prioridade dele. Se ele já te mostrou um pouquinho, pronto, sua vez já passou, querido. Tem muito conteúdo para ser mostrado. Agora, eu preciso postar, não vai chegar em ninguém? Claro que vai chegar. Só que tente, então, ao menos, um desses posts feitos no mesmo dia, sejam reels. Que aí, pelo menos, você tem a chance de conseguir aquele alcance também de quem não te segue, tá? Mas essa frequência, então, como vocês viram, também vai ser variável. E, por favor, é uma frequência dentro do que você pode fazer. A gente trabalha com realidade, tá? E aqui é que eu trouxe esse trechinho desse post, que é de uma newsletter que eu acompanho, porque ele fala da questão da constância. Então é isso, é o que eu falei com vocês. Começou a postar, não some. E, sabe, tem uma frequência. Eu costumo postar 3 vezes por semana. Então, mantenha os 3 vezes por semana. E aí, a gente, por falar nessa questão dos horários, existe também essa taxa, essa pesquisa dos horários com maior engajamento no Instagram. Teve o que eu mostrei das pessoas mais online, né? Os horários com as pessoas mais online. E tem esse dos horários com maior engajamento. Quer dizer, então, que eu tenho que postar nesses horários. Não, como eu te falei, tudo é relativo. Mas, o que pode ser feito? A gente pode aproveitar essas dicas de horários que as pessoas engajam mais para fazer uma coisa extremamente importante que muitas pessoas se esquecem. Elas pensam em produzir o conteúdo, postam o conteúdo, pensam em todos os detalhes, escolhem o formato, mas aí elas até incentivam os comentários, as interações, e elas simplesmente, o máximo que elas podem fazer, olhe lá, é dar um coraçãozinho, um like no comentário que foi feito. Por favor, gente, conversem. A ação mais difícil de um usuário fazer numa conta, num perfil, é o comentário. É um esforço maior do usuário. Então, valorizem isso, conversem. Inclusive, aproveitem, que aí quando você responde, até se você responder ainda com uma pergunta, melhor ainda, a pessoa ainda vai te responder de novo. Então, tire alguns momentos no dia que podem ser, né, inspirados nesses momentos de horários de maior engajamento no Instagram para responder às pessoas que interagiram com seus conteúdos. E quanto mais você interage com essas pessoas, mais alcance você tem, né, aumenta comentário e tudo mais, e mais afinidade mostra a pessoa com você para o Instagram. Lembra aquela questão, por exemplo, dos stories, que eles vão filtrar dentro dos seus seguidores aqueles que têm maior afinidade? Se você troca ideia com aquela pessoa, nos comentários e tudo mais, ele demonstra que você tem mais afinidade com aquele perfil. E aí, agora, umas dicas gerais, para a gente finalizar aí.
os vídeos lo-fi têm, em média, 40% mais visualizações e 30% mais alcance. Aí, o que é vídeo lo-fi? É aquele vídeo produzido sem grandes produções. Isso é para tirar também esse mito de que eu só posso postar um vídeo super mega produzido. Se eu não tiver um vídeo super produzido, se eu gravar aqui mesma falando e tudo mais, não vai dar ibope e tal. Aí que você se engana. Como lembra que os usuários valorizam muito um conteúdo autêntico, eles vão amar esses vídeos feitos. Não quer dizer um vídeo... Gente, é diferente um vídeo que não tem alta produção para um vídeo feito pelos cocos. Você tem que, claro, pensar num roteirinho para o vídeo, ele tá bem iluminado, algumas questões, né, para o vídeo, o áudio bom, mas ele pode, você não precisa estar super mega produzida, você pode estar correndo, você pode estar numa caminhada, a gente mostrou aí, né, a colega de vocês postou dirigindo e tal. Às vezes aquele vídeo, assim, feito na rotina, vai ter um engajamento maior do que um vídeo super mega produzido. É só para quebrar esse mito. Também, então não vou postar vídeo super produzido. Não, gente. Equilíbrio. Não se esqueça que cada post, cada série de posts faz parte de uma narrativa. A narrativa de quem você é. E às vezes a narrativa daquele lançamento, às vezes a narrativa daquele show, às vezes a narrativa daquele projeto. Então, lembre-se de contar histórias. Isso é o que mais nos conecta uns com os outros. O Instagram, ele favorece perfis em constante alcance e engajamento, muito mais do que perfis que viralizam esporadicamente. Ficou juntinho aqui a palavra. Isso também é para quebrar aquele mito do, gente, aquela busca implacável por eu preciso viralizar. Inclusive as pessoas chegam para as pessoas que trabalham com isso e falam assim, eu quero criar um vídeo viral. Gente, a gente tem alguns insights do que pode ajudar a viralizar, mas não existe uma fórmula para uma coisa ser viral, né? Então, menos. E aqui eu quero mostrar para vocês justamente que o Instagram, o que ele valoriza é constância. Você pode ter mais ou menos o mesmo alcance, mas, sabe, você não tem um pico e aí depois pouco alcance demais e tal, não é muito instável. Ele valoriza a estabilidade muito mais do que aquele perfil que viraliza uma vez e aí depois um engajamento lá embaixo. Use a legenda como campo semântico para indexação. Já falei disso até na bio também. Então, a legenda também usa hashtags, lembra das palavras-chave. Hashtags, eu trouxe esses dados, é para vocês verem que as hashtags ainda funcionam. Não morreu, o alcance orgânico não morreu, as hashtags não morreram. Inclusive aqui é um post do Kiso, aquele que eu falei para vocês, trouxe a frase e tudo mais, mostrando que as hashtags, muitas vezes, nos posts dele, orgânicos, trouxeram muitas pessoas chegaram até o post dele via hashtag. Então, a pessoa buscou pela hashtag, e aí o post dele estava lá, sendo mostrado. Então, muita gente nova chegou ao perfil dele por isso. Então, valorizem as hashtags, sim. E aqui vale fazer meta ads, eu já falei para vocês anteriormente, que tem, né, a pesquisa era essa pesquisa que eu estava me referindo, do Meta Ads, às vezes, sendo mais efetivo do que Google Ads, do que tráfego orgânico, obviamente, LinkedIn Ads. Então, outros tipos de anúncios em outras redes ou outras ferramentas online, né? Então, vale a pena, sim, só que tem que ser bem feito, como eu disse. Últimas dicas gerais aí, postar via ferramenta de agendamento, tipo MLabs, não sei se vocês conhecem, quando a gente... hoje em dia, o próprio Facebook tem, né, o Meta Business, que você pode programar o post para sair tal horário, mas tem muita gente que ainda utiliza algumas ferramentas de agendamento, porque elas trazem, inclusive, alguns relatórios a mais do que o relatório, enfim, outras vantagens. E aí tem muita gente que falava-se muito isso, assim, se você utilizar essas ferramentas, seu alcance vai cair. Se ela for uma plataforma homologada pela Meta, não vai, tá? Não faz diferença. E tenha cuidado com o tamanho da imagem na hora de postar, isso a gente vê muito. Às vezes você tá com um post no tamanho retrato, que a gente chama, né? Que é aquele 1080 por 1350, e aí na hora de você postar, você clica lá para ele fica quadradinho, aí ele sai cortado. Então tenham muito cuidado
coloquem, verifiquem Existe se uma está frase saindo. filosófica que eu acho interessante, eu acho bonita, que diz o seguinte: Peraí, deixa eu parar para terminar, finalizar aquele pensamento. Então, coloquem no tamanho correto. E aqui, para finalizar mesmo, a minha mensagem final é de, independente de como você esteja, se você já está nas mídias sociais, se você já tem presença ativa, se você ainda não tem, é muito importante que você comece. Você é importante para o mundo. A arte é importante para você. Todo mundo tem algo a dizer, tá? É muito difícil concorrer com esses algoritmos? É trabalhoso mesmo. Mas, como tudo na vida aí, para nos dar um gostinho melhor, se a gente se empenhar, e a questão é testar. Não existe mesmo fórmula mágica, a gente se baseia em algumas coisas. E eu trouxe esse vídeo para inspirar vocês, mesmo, assim, essa questão de que o que você tem a dizer é importante, pode fazer diferença na vida das pessoas, então é importante que você também batalhe por ferramentas como essas, em que você vai potencializar a sua voz, vai poder chegar a mais pessoas, né? Então, eu trouxe esse vídeo da professora Lucelena Galvão para o podcast Inteligência LTDA. Eu gosto muito da professora Lucelena Galvão, procurem por ela também, que ela tem muitos conteúdos incríveis. existe uma frase filosófica que eu acho interessante, eu acho bonita, que diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Ou seja, o fato de fulano ter conhecido você significa que ele se tornou um pouquinho melhor como ser humano. Putz, isso é maravilhoso. Porque conheceu você. É. E também você cresceu ao longo da sua vida. Ou seja, a minha vida permitiu que eu saia um pouco maior do que eu entrei. E o mundo também se tornou um pouquinho melhor porque eu existi. Tá? Então eu fiz diferença. Eu fui fator de soma para o mundo, para mim mesmo e para o outro. Do pensamento oriental, eles têm uma ideia de que é como se fosse uma sinfonia, onde cada ser humano acrescenta uma nota, cada um tem uma mensagem que nada nem ninguém pode te substituir. Uma música você... geral e Isso. mesmo que seja uma nota. Cada um tem a sua mensagem a entregar. É com isso que eu finalizo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha somado em alguma coisa na vida de vocês.